Olá, seja bem-vindo à nossa quinta e última parte sobre musculatura lisa. Sobre musculatura lisa, a gente vai no vídeo de hoje entender a diferença com a musculatura estriada. A gente vai comparar esses diferentes músculos. Então, vamos lá. Primeiro, eu já pedi para vocês irem anotando algumas diferenças e eu vou continuar apresentando mais diferenças para vocês ao longo desse vídeo. Então, primeira coisa, o liso demora mais tempo para se contrair. Musculatura lisa, lembrando para vocês, tem canais de cálcio na sua membrana que demoram mais para se abrir. O estímulo é o mesmo, a despolarização de membrana. Porém, a gente tem eles demorando mais tempo para abrir e isso faz com que eles demorem mais tempo para se contrair. Pode permanecer em contração por dias. Então, esfíncteres, por exemplo, intestino, vesícula biliar, bexiga, eles podem permanecer em contração durante muito tempo. É só vocês pensarem o seguinte: o processo de defecação ele é controlado por esfíncter. E a gente tem esses esfíncteres contraídos pela maior parte do dia. Porém, no momento da defecação, a gente tem um relaxamento desses esfíncteres. Além disso, os ciclos das pontes cruzadas, ou seja, da interação entre a cabeça de miosina e actina, ele é mais lento. Ou seja, um décimo a um trezentos-avos em relação à velocidade no estriado. Aí, nesse momento, você está pensando assim, pô, então um liso é ruim por isso. Não. Significa que ele se liga, puxa e demora mais tempo a soltar e puxar novamente. Então, o tempo de interação entre actina e miosina aumenta. Já o músculo estriado não, ele é frenético em relação às interações, os ciclos são muito rápidos. Por que isso? Porque existe uma menor velocidade ATPásica, ou seja, uma menor velocidade de quebra de ATP na cabeça de miosina. Isso faz com que ocorra um tempo maior de ligação. Por quê? Somente quando eu ligar uma nova molécula de ATP na cabeça de miosina é que eu vou conseguir soltar o filamento de actina e promover uma nova ponte cruzada. Como demora mais tempo para ocorrer essa ligação e quebra, a gente vai ter mais tempo de interação do músculo liso com o músculo estriado. E isso é interessante principalmente quando eu preciso do mecanismo de tranca, ou seja, eu preciso contrair, permanecer contraído durante muito tempo. Isso faz com que o músculo liso demore mais para se contrair, permaneça contraído por mais tempo e no momento da contração ele gasta menos ATP, porque o ciclo entre uma ponte cruzada e outra é mais lento, demora mais tempo para acontecer, então ele fica mais tempo em contração. Ou seja, a energia necessária para manter a contração é de um décimo a um trezentos-avos do estriado, porque o principal momento de gasto energético nos músculos é durante a contração. E a cada ciclo a gente tem um consumo de uma molécula de ATP. Como no músculo estriado isso ocorre de maneira mais rápida, o consumo de ATP lá será mais rápido também. Bom, a gente viu que para relaxar a fibra, eu preciso de uma atividade enzimática, não é somente retirar o cálcio, eu preciso da atividade enzimática. Então, ocorre uma lentidão, não só no início da contração, como a gente já viu, mas também do relaxamento. A força de contração, ela, por incrível que pareça, ela é maior no músculo liso do que no músculo estriado. E isso porque por causa dos longos períodos de fixação da miosina actina. Então, como ela fica mais tempo ligada, eu acabo tendo mais força. Se eu tirar uma foto do músculo liso e uma foto do músculo estriado em contração, eu vou ter uma maior chance de encontrar mais filamentos de miosina e actina interagindo do que no músculo estriado, porque o tempo de ligação é maior. Então, isso faz com que a força seja maior em relação ao seu volume. Porém, a orientação dessa força não é tão bem feita como no músculo estriado. E, além disso, o nosso volume de músculo estriado é maior do que o volume de musculatura lisa. A gente tem músculos lisos que são muito pequenos, muito delgados. Já os nossos maiores músculos são músculos do tipo estriado. O percentual de encurtamento. O estriado encurta de 1/3 a 1/4. Já o músculo liso, mais de 2/3. Por quê? Porque o músculo liso ele tem muito filamento de actina para ser puxado, e ele é puxado em todas as direções. Então, ele acaba encurtando muito. A organização física dos filamentos de actina
também pela sua maior quantidade, maior comprimento e ausência de disco Z, faz com que o músculo liso consiga encurtar muito mais. Demora mais para contrair, quando contrai fica mais tempo contraído, gasta menos energia e encurta muito mais. O mecanismo de tranca é o conjunto de características que faz com que esse músculo liso contraia e permaneça contraído numa contração tônica sobre sinais excitatórios fracos, ele permanece contraído e fica contraído com gasto energético bem reduzido. E esse mecanismo de tranca é importantíssimo, porque eu não preciso, se fosse musculatura esquelética, eu ia precisar ficar pensando, fica contraído. Não, musculatura lisa não depende do controle voluntário, então isso funciona de maneira automática. Além disso, por fim, a gente tem um relaxamento por estresse, que é a capacidade de retornar ao mesmo tono após ser estirado ou encurtado. O tempo no processo é de 15 segundos a 1 minuto, ou seja, a bexiga quando a gente urina, ou o estômago quando tem conteúdo alimentar, qualquer região com muita musculatura lisa, ela pode, ao ser estirada ou encurtada, retornar ao seu volume natural. Isso é uma característica interessante porque mantém o formato dos nossos órgãos, principalmente dos nossos órgãos ocos. Então, a gente com isso conseguiu concluir as diversas diferenças que existem entre musculatura esquelética e musculatura lisa. Então, se vocês observarem todos os vídeos, ao longo de todos os vídeos, eu vou apresentando diferenças. Recomendo que vocês vão anotando num papel cada uma dessas diferenças e dessa forma vocês vão conseguir construir uma grande tabela de diferenças entre musculatura esquelética e musculatura lisa. Essas informações sobre musculatura lisa que a gente viu ao longo de todos esses vídeos são fundamentais para a gente entender dois processos. Primeiro, a atividade motora do aparelho digestivo, controle de esfínteres, peristalse e também a atividade de musculatura lisa relacionada com vasodilatação e vasoconstrição. Existe musculatura lisa em outras partes do corpo, porém ao longo da disciplina de Fisiologia 1 a gente não vai abordá-las, além do que a gente já abordou no início dessas aulas.